A Lúcia hoje está nos acompanhando. Dê um oi, Lúcia. Acho que alguém está com sono hoje. Ai, o Grinch. Oi pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô muito feliz, chegamos a mais uma semana aqui de conteúdo. Estou aqui hoje para fazer um vídeo especial, falar de algo que eu gosto de verdade, que são filmes do gênero musical. Inclusive, eu comecei a aprender a ler com filmes legendados através de musicais, e eles são responsáveis aí por grande parte do meu desenvolvimento, da minha inspiração, de quem eu sou hoje. Eu acredito que esses filmes, eu sou suspeito para falar, porque eu sou um consumidor muito feroz de musicais, de teatro, de cultura, e eu acredito que isso muito se deve à minha mãe, né? Ela ter me incentivado a assistir filmes desde criança, produções maravilhosas, as quais eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Então bora, vinheta, e vamos começar. E a mucha honra. O vídeo já vai começar. O Guri Arteiro tá entrando no ar. Toda semana um vídeo novo feito pra você. Entra no canal, tu não pode perder. Guri Arteiro. Então vamos começar o meu top 10 filmes preferidos de todos os tempos. E pro primeiro filme, eu escolhi uma produção que tem um roteiro bem fraquinho, mas as músicas dele o tornam bem especial. Ele é um filme bom, mas ele não é um filme, digamos assim, maravilhoso, que tem um roteiro excepcional. Trata-se de Mamma Mia, o filme. A trilha sonora dele é composta nada mais, nada menos do que pela banda sueca ABBA. A Sophie é uma menina que ela está prestes a se casar, e nas vésperas do seu casamento, ela descobre o diário da mãe dela, Donna, interpretada pela Meryl Streep. E nesse diário, folheando, ela descobre que a sua mãe se relacionou com 3 homens do passado. A Sophie não sabe quem é o seu pai, ela só foi criada pela mãe dela. Então, ela envia cartas para esses 3 homens, e esses 3 homens chegam nas vésperas do seu casamento. O filme é ambientado na Grécia, então tem toda aquela atmosfera romântica, de construções branquinhas. Enfim, você vai gostar, é um filmezinho gostosinho mesmo, tá? Então, e tudo isso embalado com as músicas do ABBA, que é hit atrás de hit. Uma curiosidade de Mamma Mia é que ele não foi concebido para ser um filme. Na verdade, ele foi escrito para ser uma produção de teatro musical. Essa produção, ela estreou em 99 e ela está em cartaz até hoje. Ela parou apenas no período da pandemia. Então, este aqui é um flyerzinho da edição britânica. E aqui eu tenho um playbill. 2001 ela estreou na Broadway nos Estados Unidos. No ano de 2010, Mamma Mia estreou no Brasil. Falecido Teatro Abril, hoje em dia se chama Teatro Renault. É um musical bem gostosinho de palco também. O filme também teve uma segunda parte chamada Mamma Mia e Lá Vamos Nós de Novo, que consegue ser tão ruim quanto o primeiro. Mas as músicas dele são tão boas que, tipo assim... Mas... tem a Cher nesse, a diferença é essa, né? Ele compensa a falta que a Meryl Streep faz nesse filme, não sendo um spoiler, mas, né, a Meryl Streep é uma das protagonistas desse filme, mas no filme 2 ela não aparece tanto. Mas tem a Cher nesse aqui pra compensar um pouquinho, né, o sumiço da diva. Então fica aí a minha dica, um musical gostosinho, Mamma Mia e Lá Vamos Nós de Novo, é o meu 10º lugar. Tá, agora eu vou falar sério. O 9º lugar é um filme... Não que Mamma Mia não seja sério, mas é que esse filme aqui realmente vale a pena. Esse é muito bom, de verdade, tá? Mamma Mia é legal também, mas O Rei e Eu é bem melhor. O Rei e Eu é uma produção de 1956, um filme grandiosíssimo. Também originalmente foi concebido para ser um espetáculo de palco da Broadway, um espetáculo de teatro, e posteriormente virou uma produção de cinema. A trilha sonora também é grandiosíssima e foi composta pela dupla icônica Rodgers e Hammerstein. Era uma dupla de compositores responsáveis por inúmeros musicais, como A Noviça Rebelde, Carrossel, Oklahoma, que mais? Cinderela. Então, a história se passa no Sião, no antigo reino do Sião, que hoje seria a Tailândia. O rei do Sião tem quase 100 filhos, e para ele a educação é um tópico muito importante. Através de recomendações, ele convida a Ana, contrata a Ana. Ana é uma professora, uma mulher erudita britânica, viúva, ela tem um filho já com seus 12, 13 anos, e eles vão para o Sião, né? Então você imagina eles saindo da Inglaterra, uma Inglaterra vitoriana, 1860, super progressista, um lugar muito moderno,
indo para um país, né, completamente diferente, onde as culturas são muito diferentes, né? Então, eles chegam lá e a Ana, ela bate de frente com o rei. Então, os diálogos dos dois são divertidíssimos por causa que ela é a única pessoa que não baixa a cabeça pra ele, é a única pessoa que não se curva diante dele. Ela se vê como uma professora, ela é uma professora, ela também tem um intelecto a ser respeitado. Então, ela faz o rei ver isso e é muito bonito a relação dos dois, e eu não preciso falar pra vocês que, obviamente, existe uma fé, existe um interesse, e a história é baseada em fatos reais, isso que é mais legal, então deixa o filme muito mais interessante, né? Então o filme aborda também tópicos sensíveis, né, relacionados a uma cultura diferente, né? É um filme oscarizado, gente, vocês imaginam, ele tem vários prêmios, né? Ele foi vencedor de 6 Oscars. Em 1999, esse filme ganhou um remake intitulado Ana e o Rei, com a maravilhosa Judy Foster. Esse filme aqui daí já não é um musical cantado, ele é um filme no gênero drama, é um filme delicado, bonito, sensível, e é um filme que eu quero voltar a assistir. Eu quero assistir ele novamente, faz um bom tempo que eu não o vejo. Ele tá bem na linha ali do Paciente Inglês, Coração Valente, é o mesmo estilo de filmagem, de ritmo de filme, então eu tenho certeza que é um filme que você vai curtir também. Então deixo essas 2 dicas aqui, o musical, O Rei e Eu, e se você quiser se aprofundar um pouquinho mais na história, né, sem tanta perfumaria, sem tantos floreios, você vem para Ana e o Rei. Eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos falar de Agora Seremos Felizes, ou Meet in St. Louis. É um filme do Vincent Minnelli, pai da Liza Minnelli, aquela grande atriz, filha da Judy Garland. Judy Garland estreia esse filme. Esse filme é um grande clássico americano, é um dos filmes definitivos do ranking dos americanos dos melhores musicais de todos os tempos. Pausa para a música alta que está passando na rua. Voltamos. É aquele filme gostosinho pra ver em casa no inverno, aquele musicalzinho assim, ó. Na verdade, o enredo do filme, ele é baseado em pequenos contos, chamado The Kensington Stories. Foi uma historinha escrita num jornal publicada de uma família de classe média alta americana. Pai, mãe, filhas, mais um menino rapaz, o avô e a empregada moram numa casa bem confortável às vésperas da grande feira de São Louis. Então, o pai é enviado a negócios a Nova York e fala, vou ter que me mudar pra lá, nós vamos ter que ir embora. E as meninas estão ali conhecendo meninos, apaixonadas, tem a questão dos estudos e também da feira, né, que elas vão perder porque vão embora, e isso acaba virando uma grande crise familiar. Um dos destaques do filme é a Margaret O'Brien, uma menininha, a irmã caçula das meninas no filme. Inclusive, essa menina ganhou um Oscar de melhor atriz, um Oscar em miniatura, pequenininho, foi feito sob medida pra ela, por causa da sua atuação nesse filme. Gostosinho, um filme levinho. Tem uma cena no filme Sex and the City em que a personagem da Sarah Jessica Parker, a Carrie, ela ganha este mesmo DVD aqui, na noite de Ano Novo. Ela coloca o DVD e abre um Cup Noodles e ela come ali a sua massa instantânea assistindo esse filme. Bem legal mesmo, assim, é aquele filmezinho confortável. Eu gosto de assistir. É um filme que me tranquiliza, que me deixa em paz, que te leva para um espaço que jamais vai existir de novo. Perfeitinho, assim. Enfim, gosto muito de Meet in St. Louis, ou E Agora Seremos Felizes. Next. Em 7º lugar, eu escolhi um filme chamado My Fair Lady, ou Minha Bela Dama, ou Minha Querida Dama. Existem algumas traduções dele, com a Audrey Hepburn. Ele é de 64. A história dele é sobre uma florista analfabeta, uma mulher extremamente sem instrução. Ela está na saída de uma ópera, vendendo flores, e o professor Higgins, que é um professor muito conceituado de fonética, está saindo da ópera com um amigo seu, e eles ficam observando essa moça falando um inglês sofrível, e eles fazem uma aposta de transformar ela em uma mulher da sociedade em pouco tempo. Eles traçam, sei lá, um período ali X para apresentá-la à sociedade. Na verdade, nada mais é do que uma linda mulher feita naquela época, né, nos anos 60, quando foi feito esse filme. Uma curiosidade desse filme bem interessante é que as canções em que a Audrey Hepburn canta no filme não é a voz da Audrey Hepburn, ela foi dublada. Filled with desire, if you're on fire, show me. Don't talk of stars burning above. If you're in love, show me.
Eu acho a voz da Audrey Hepburn um charme, por causa que ela é meio tremidinha. A gente pode observar isso em Bonequinha de Luxo, em que ela canta Moon River. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. A história é basicamente isso, é uma menina pobre se tornando uma dama e vencendo na vida. Ele ganhou 8 Oscars, 8. Esse filme aqui, então, eu escolhi como o meu 8º lugar. 8º não, meu 7º lugar, My Fair Lady. Mary Poppins é o próximo filme, o 6º lugar. Mary Poppins, maravilhoso, também é um filme que eu tenho um grande carinho. Quem não gosta, né, desse clássico da Disney, esse baita filme, estrelado pela Julie Andrews, que é também uma das minhas atrizes favoritas. A Julie Andrews, antes de ser escalada para fazer Mary Poppins, ela fazia o papel da Eliza Doolittle na Broadway, porque esse musical também era um musical de palco. A Julie Andrews fazia esse papel que a Audrey fez no filme. A produção da Paramount, o estúdio que gravou My Fair Lady, não quis contratar a Julie Andrews porque ela era uma atriz até então novata. O público ainda não estava acostumado com seu rosto na grande tela, então eles contrataram alguém que o público já tinha uma certa familiaridade, que já fosse mais famosa. A Audrey Hepburn já tinha feito alguns filmes, então ela foi escalada para fazer My Fair Lady no lugar da Julie Andrews, que cantava ao vivo de verdade. O Walt Disney foi ao teatro, assistiu Julie Andrews cantando e ficou encantado e falou assim: eu quero que ela seja Mary Poppins. Então, Julie Andrews fez o teste e entrou para fazer esse filme aqui maravilhoso, que concorreu ao Oscar juntamente com My Fair Lady. Porém, a Audrey Hepburn foi indicada a melhor atriz e a Julie Andrews também foi indicada a melhor atriz. Qual das duas ganhou o Oscar? Julie Andrews e Mary Poppins. Mary Poppins, basicamente falando, a família está em crise, o pai está desesperado, a mãe está em surto. São pais que não são presentes, a mãe é uma ativista política, o pai é um banqueiro mega estressado e os 2 filhos clamam por atenção. Então essas crianças escrevem uma carta e misteriosamente Mary Poppins recebe essa carta do além e vem voando com seu guarda-chuva sobre os céus cinzentos de Londres, cai em frente à casa deles lá e a partir daí ela chega e faz uma revolução nessa família. Mary Poppins é uma série de livros escrito pela Pamela Travis, é uma escritora australiana, se eu não me engano, foi retratada nesse filme aqui, chamado O Alto e os Bastidores de Mary Poppins. Esse filme é muito bacana por causa que ele conta a saga que o Walt Disney teve para conseguir os direitos de Mary Poppins. A escritora era um tanto resistente. É um filme com Tom Hanks e com a Emma Thompson, e eu acho bem bacana você assistir esse filme antes de ver Mary Poppins. As filhas do Walt Disney, elas haviam lido os livros sobre a Mary Poppins e elas falaram pro pai, e o pai ficou encantado e tentou negociar os direitos por anos. Foi uma negociação épica, histórica dentro dos estúdios Disney, até ser lançado esse filme aqui. É um dos primeiros filmes que mistura live action com desenho animado, então você vai ver personagens humanos interagindo com desenhos animados. Foi feito inclusive um remake dele, não um remake, uma continuação dele, chamado Retorno de Mary Poppins, com a Emily Blunt. Eu não tenho ele, não comprei ainda. Ele é bom, ele é legal, mas não é um filme assim que me chamou a atenção pra adquiri-lo, mas eu acho que eu tenho que ter sim, acho interessante ter os dois. É um filme que fala sobre valores, eu acho esse filme muito bacana pros pais. Eu não acho que é um filme que seja... É um filme pra criança sim, mas eu acho que os pais tiram o melhor proveito desse filme, né? Tem uma cena muito simples no filme que a família sai pra empinar uma pipa. Como essa cena, ela é impactante, como ela é importante, porque é só empinar uma pipa em família, sabe? Então eu acho que tem momentos assim que esse filme cumpre o seu dever de fazer a gente ver o que a gente tem mais de importante, que é a nossa família, né? Que são, independente da formação de família que exista, né? Pai, mãe, ou só pai, ou só avós, enfim. Mas como essa instituição família é importante, e eu acho que esse filme, ele mostra bem esse prisma da importância da família. Então, Mary Poppins foi um livro que virou um filme e posteriormente ele virou um musical de palco. Esse aqui é o Playbill da Broadway, 2012. Eu não assisti essa produção, essa aqui eu ganhei de um amigo que foi em Nova York assistir. Eu assisti a produção
britânica que estreou em 2019. Assisti na semana de estreia em Londres. Está em cartaz até hoje. Eu queria mostrar pra vocês esse Snowball aqui da Mary Poppins. A gente comprou em Londres quando assistiu o musical. Então, olha que bonitinho. Uma caixinha de música que toca uma trechinho de uma música do filme. Olha só. É um filme que eu indico fortemente. Eu acho que é um filme que vale super a pena você assistir aí com seus baixinhos, com seus pais. Foi um filme que minha mãe me apresentou. Minha mãe que me introduziu esse filme quando eu era criança e eu tenho lembranças muito legais desse filme. Muito legais mesmo. Próximo. O meu próximo filme também é um musical de palco dos anos 40, nos anos 40 se falando desse tema. E ele virou um filme nos anos 70, qual eu adoro de paixão, que se chama The Rocky Horror Picture Show, estrelado pelo maravilhoso Tim Curry. É um filme que tem músicas memoráveis. Talvez seja um dos musicais que eu mais ouço pra viajar, pra tomar banho, que eu fico cantando, assim. Eu adoro as músicas dele. A história é basicamente um casal, no dia do seu casamento, eles se casam. A noiva desse casal é a Susan Sarandon, bem novinha. Um dos primeiros filmes dela. E a Luz tá tomando água, vocês estão ouvindo? É um dos primeiros... Vou deixar ela tomar água, porque eu não vou conseguir falar. Então esse casal está indo pra lua de mel. O pneu do carro fura. Próximo de um grande castelo meio mal assombrado, meio sombrio. Eles chegam lá e está acontecendo uma convenção de um cientista travesti louco, bizarro, chamado Dr. Frank Anfurter, interpretado pelo Tim Curry. E essa convenção ele vai apresentar a sua nova criação, que é uma espécie de Frankenstein, homem musculoso, o qual ele chama de Rock. É um filme divertido, trash, tem cenas bem bizarrinhas. Ele é considerado um filme bem cult, um filme de ficção científica, musical, mas o que eu acho interessante nele é que ele ainda continua. Ele é um filme que muitas gerações estão conhecendo e eu gosto dele principalmente pela trilha sonora. Foi um filme que eu demorei bastante tempo pra conseguir. Essa edição, na verdade, dele é uma edição francesa, porque eu nunca encontrei uma edição nacional lançada desse filme. Eu gosto tanto desse filme que eu tenho ele em vinil, inclusive. Eu tenho um disco com a trilha sonora desse filme. Esse vinil aqui em homenagem aos 40 anos de lançamento desse filme. Então, The Rocky Horror Picture Show é o meu filme de número 5. Chicago é a minha escolha de número 4. É um filme que eu gosto bastante. Ele com a Catherine Zeta-Jones, o Richard Gere e a Renée Zellweger. Ele é um filme que ganhou 6 Oscars, incluindo o melhor filme. Foi um filme que trouxe novamente os musicais em voga na premiação do Oscar. Porque os musicais não eram premiados fazia muito tempo. Muito bem avaliado, a crítica gostou muito dele. E ele arrebatou vários prêmios naquele ano, né? Então, inclusive de melhor atriz, a Catherine Zeta-Jones ganhou o Oscar de melhor atriz, estava grávida na época. Eu assisti o musical, inclusive, faz pouco tempo. Em São Paulo teve uma... Eu não tenho aqui o Playbill pra mostrar pra vocês, o programinha, porque eles não fizeram. Mas é um musical que eu gostei muito de assistir ao vivo também. É um musical de palco, antigo, e virou filme. Eu sei o ano por causa que eu assisti esse filme no cinema. Então, e foi mais ou menos... perto de 2002, eu lembro, assim, porque eu lembro que eu tinha 12 anos quando eu vi esse filme. 2002, eu sabia. Eu assisti Frida no mesmo ano. O filme conta a história de duas mulheres. A Velma Kelly, interpretada pela Catherine Zeta-Jones. Ela faz dupla com sua irmã Verônica, Velma e Verônica. Porém, a irmã dela acaba se envolvendo com o marido da Velma. Então a Velma pega e mata os dois. Então ela vai pra cadeia. Já a Roxy Hart, uma dona de casa que sonha em um dia ser uma grande vedete. Ela é casada e ela tem um relacionamento com um amante, né? E esse cara promete mundos e fundos pra ela. Um dia o cara simplesmente não quer mais saber dela e ela também acaba com a vida dele. Então, ambas vão parar na prisão. O filme explora muito esse status de fama instantânea, né? Uma já tinha o seu status ali em ascensão e uma outra, né, queria na prisão elas
se conhecem, elas encontram coisas em comum, uma admira a outra já não gosta tanto, né? A outra já é mais estrela, então já não quer tanta proximidade. Nessa história toda, nesse imbróglio todo, vem o Richard Gere, que é um advogado que tenta livrar o pescoço delas aí pra que elas não sejam condenadas à morte. Um destaque pra Queen Latifah, que faz o papel da Mama Morton, que é a carcereira da prisão. Então é um filme que eu gosto bastante, é um filme divertido, é bom. Eu tinha ele em fita de vídeo, gravei da televisão uma vez que passou na Globo, né? Então hoje Chicago, o meu quarto lugar. O terceiro filme é, para mim, Cris, pra mim, é um filme que eu gosto muito. Digamos que não é uma unanimidade, muitas pessoas não gostam dele, mas eu preciso dizer que Evita é muito especial pra mim, porque foi um dos primeiros musicais que eu tive ciência, né, dessa questão de atuação, de música, de roteiro. Foi um dos primeiros filmes que me chamou muito atenção, assim, e eu sou extremamente apaixonado por ele. Ele é um musical de palco também, composto na década de 70 pelo Andrew Lloyd Webber, com letras de Tim Rice. Ele estreou em Londres. Aqui eu tenho o programa original desse musical da década de 70. Aqui, ó, bem novinha. Patti LuPone fazendo o personagem da Eva Perón. Evita conta a história da primeira-dama da Argentina, da sua infância até sua ascensão e morte, de uma maneira muito mais açucarada do que a história real. Mas é uma história baseada em fatos reais que aconteceu aqui no ladinho, em Buenos Aires, e que o Andrew Lloyd Webber elevou à máxima potência nesse musical que, sem sombra de dúvidas, atravessa gerações, né, encantando muitas plateias. Então, Evita, pra mim, é muito, muito especial. Eu tenho esse aqui, que eu já mostrei pra vocês, que é o programa, a brochura da época do lançamento. E esse aqui eu tenho o programa original da primeira versão brasileira, feita nos anos 80, com a cantora Cláudia, no qual foi muito popularizada a versão da música Don't Cry For Me Argentina, como Não Chores Por Mim Argentina. Aqui tem uma foto da Cláudia, caracterizada como Evita. Esse item aqui eu acho muito bacana. A academia enviava para os membros, na época da votação dos filmes, né, quando eles concorriam ao Oscar, eles enviavam uma caixa. Até hoje, acho que existe um press kit, um kit enviado para os membros votantes, no qual eles recebem, né, esse material de divulgação do filme. E nesse material vinha este livro, e vinha uma fita VHS, né, contendo o filme. Esse livro aqui é o Making of de Evita, do Alan Parker, que é o diretor do filme, que é um diretor maravilhoso. Ele dirigiu também um filme que eu adoro, chamado The Wall, que é um filme com as músicas do Pink Floyd, dos anos 80. Então, a estética do filme Evita é muito parecida com a estética do The Wall. Esse filme ele foi gravado, em parte, em Buenos Aires, na Casa Rosada, na sacada da Casa Rosada mesmo. E em outras partes ele foi gravado em Budapeste, na Hungria. Era uma cidade que lembrava muito Buenos Aires no período em que o filme se passava mesmo lá nos anos 30, 40 e 50. Evita morreu em 52 de câncer. Então, esse filme é uma obra-prima, mas ele não teve todo o reconhecimento que ele realmente merece. Mas a Madonna não foi indicada a melhor atriz, porém ela foi indicada a melhor atriz no Globo de Ouro e ela levou o Globo de Ouro. Então existe, né, uma questão aí da academia por ser Madonna, então acabou que, né, ela não foi nem indicada, mas ela fez uma performance muito bonita cantando a música na cerimônia do Oscar. Agora vamos para o segundo lugar. O Mágico de Oz é meu segundo lugar. Um clássico eterno. É aquele filme que quem já me acompanha lá na página do Guri Arteiro no Instagram sabe que eu sou apaixonado. Eu tenho várias coisas do Mágico de Oz pela casa. Quadros, livros, caixas, enfim, edições. Então, esse filme aqui é um filme que ele merece ser compartilhado com todas as gerações possíveis. É um clássico atemporal do cinema. Ele é um filme da década de 30. É um filme que tem muito a nos ensinar. Muito mesmo. Vamos falar um pouquinho do filme. A menina Dorothy, interpretada pela Judy Garland, mesma atriz que fez E Agora Seremos Felizes, Meeting em São Louis, tá? Porém, esse filme aqui, O Mágico de Oz, veio antes deste aqui, tá? Então, Dorothy, uma menina caipira, com seu cachorrinho Totó, tira-cola pra cima e pra baixo, com as suas trancinhas lá. Mora no Kansas, uma fazenda lá no interior lá da cidade do Kansas.
com sua tia, o seu tio. E ela tá cansada da mesmice, ela não aguenta mais a vidinha que ela tem e ela quer mais, ela quer novidades, ela pensa grande, né? Então ela sonha com um lugar além do arco-íris, onde ela pode ser feliz, onde tudo é possível. Eis que ela foge de casa, porque tem uma vizinha lá que encasquetou que não gosta do cachorrinho dela e queria levar o cachorrinho dela embora, e ela pega o cachorro e foge de casa. Nessa fugida de casa, ela encontra com um mágico, uma espécie de caixeiro viajante, enfim, e ele fala pra ela, né, volta pra casa, menina, você tem a sua família, você tem seus tios, então, e acontece que vem um vendaval enorme, um furacão, um tornado imenso, ela volta pra casa, só que quando ela volta pra casa, ela chega em casa, a família toda já está no bunker, abaixo do nível da casa, então ela entra pra dentro de casa, vem o furacão e a casa entra dentro deste tornado enorme, e o tornado cessa e a casa dela, quando ela abre a porta, ela está em Oz. Detalhe, o filme começa todo em preto e branco. A primeira parte do filme ali, os primeiros 20 minutos do filme são em preto e branco. E quando ela abre a porta, tudo fica colorido. Eu acho uma das jogadas mais geniais da história do cinema, essa conversão do preto e branco, do monótono para o colorido. Detalhe, não é nem preto e branco, é um sépia, é um tom envelhecido mesmo, né? Então, foi um dos primeiros filmes a cores transmitidos nos cinemas. Então, isso aí foi uma coisa revolucionária e que marcou muito aquela geração. E o Mágico de Oz, Dorothy chega em Oz, quando ela se dá por conta, a sua casa pousou em cima de uma bruxa. Aí começa toda a história, enfim, lá ela encontra um homem de lata, que não tem coração, um espantalho que não tem cérebro e um leão que é covarde. E eles vão até o grande e poderoso Mágico de Oz. O Mágico de Oz é a única pessoa que pode dar algo pra eles, né? As músicas são bonitas, o visual é arrebatador, é um filme grandiosíssimo, caro. Tu olha esse filme e tu diz assim, ó, é caro, custou caro, sabe? Sabe o filme? Esse é um filme que inclusive foi lançado numa época intitulada Anos de Ouro do Cinema, The Golden Age. Então, esse período do cinema, tudo era muito caro, muito deslumbrante, muito grandioso. Os cenários eram apoteóticos, faraônicos. Então, O Mágico de Oz é um desses filmes aí que com certeza se enquadra nesse patamar aí de Golden Age, de anos de ouro, de filmes de orçamento grandioso. O Mágico de Oz é o meu filme de número 2, que eu super recomendo. Tá, então vamos finalmente pro primeiro lugar, gente, né? Vocês esperaram tanto. Meu primeiro lugar é Cats. É um filme... Gente, eu tô brincando. Nunca foi, nunca será, jamais, tá? Foi só uma brincadeira, tá? Porque eu tenho esse filme em casa, eu acabei comprando por causa que isso aqui vai ser considerado um item de colecionador muito raro no futuro. É um filme trash tão ruim, que as gerações do futuro vão querer assistir só pra ter em casa, por causa que é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. O filme de número 1, o primeiro lugar, que também é do Rodgers e Hammerstein, aquela dupla de compositores que compôs O Rei e Eu, enfim, que eu já comentei pra vocês anteriormente, mas A Noviça Rebelde, ou The Sound of Music, que é o título original desse filme. Na verdade, eu queria saber quem escolheu A Noviça Rebelde, porque tradução medonha, né? Mas hoje em dia eu acho muito estranho, né? The Sound of Music. Eu cresci lendo A Noviça Rebelde, então pra mim esse filme sempre vai ser A Noviça Rebelde. A palavra rebelde é engraçada, na verdade, né? A história da uma noviça, ela é jovem, seu nome é Maria, ela mora num convento e paralelo a isso existe um capitão da marinha que tem 7 filhos e ele é viúvo. A Maria apronta altas confusões no convento, a Mário Superior um dia não aguenta mais e fala assim: Maria querida, existe um capitão que precisa da sua ajuda, ele tem 7 filhos, ele é viúvo e a gente gostaria que você fosse governante na casa dele. A Maria vai pra casa desse capitão, só que as crianças são impossíveis, são horríveis e a Maria tenta conquistá-los através do seu talento maior, que é a música. Então, The Sound of Music, o som da música,
né, se traduz, o título desse filme, nos atos e nas ações que ela vai fazer para encantar essas crianças e a partir disso aí criar um relacionamento diferenciado, bonito, duradouro. É um filme muito bonito. Ele é inspirado numa história real que aconteceu de verdade. O filme é ambientado inteiro na Áustria, uma cidade chamada Salzburgo, que é lindíssima. Que é o sonho da minha vida, conhecer essa cidade, inclusive. Uma fotografia linda. É aquelas paisagens bucólicas de montanhas e, enfim, é uma história de descobertas, né? Então, eu acho muito bacana, né? Cada filho tem um temperamento diferente, tem um gênio diferente, tem a filha mais velha que está começando a se interessar por um rapaz. É um filme com intervalo. Curiosidade. Antigamente, os filmes, eles tinham intermission. Intermission é um intervalo, né? Então, o filme tinha uma abertura, uma introdução, daí começava o filme, né? Depois tinha um intervalo e depois tinha a segunda parte do filme. Muitos filmes antigos, talvez ali da década de 60 para baixo, onde eram feitos muitos musicais longos, assim, eles tinham esse intervalo. Então, a gente tem esse intervalo na Noviça Rebelde, a gente tem esse intervalo também em My Fair Lady, temos esse intervalo também em O Rei e Eu, a gente também tem esse intervalo. Por que esses filmes antigos tinham intervalo? Os filmes chegavam nas salas de cinema e chegam até hoje em grandes rolos, vocês sabem, né? Rolos de filme. Como eram filmes muito longos, muitas vezes não tinham como fazer rolos gigantescos que coubessem e comportassem todo o filme. Então, o filme geralmente tinha um ato, daí quando estava acabando aquele rolo, tinha essa pausa estratégica, esse intervalo, para que o projecionista conseguisse tirar o rolo número 1 e colocasse o rolo número 2 e então começasse o filme de novo. Eu não sei se vocês lembram isso, mas trazendo um pouco pra minha geração dos anos 90, em 1997, quando estreou Titanic nos cinemas, aconteceu isso. Vocês se lembram? Titanic também era um filme em 2 atos. Tinha um rolo, tinha um intervalo e tinha um outro rolo que era colocado logo na sequência. E o intervalo também, como os filmes eram muito longos, eles serviam para que as pessoas pudessem se levantar, ir ao toalete, ir à bombonière comprar alguma coisa, esticar as pernas, né? Então, Vento Levou, outro filme também que tem intervalo. Cleópatra, que é um filme de quase 5 horas. Ben-Hur. Então, esses filmes mais antigos, eles haviam necessidade dessa pausa. Então, A Noviça Rebelde é um filme que tem um entreato. Então, a primeira parte do filme é muito bonita, é uma construção de relacionamentos, e a segunda parte do filme é uma parte mais tensa, porque por se tratar de uma história real, né, e de inspiração real, ele se passa no período da Segunda Guerra Mundial, né, da Alemanha nazista. Os nazistas estão invadindo a Áustria. Então, o filme é um segundo ato tenso, mas tem toda a beleza das músicas, dos cenários deslumbrantes. E A Noviça Rebelde é um filme que eu te aconselho fortemente, assista com seus filhos também. As músicas são lindíssimas, são belíssimas. É um filme que talvez um dia eu faça um vídeo só falando sobre ele. Eu também tenho muitos objetos dele. Já assisti o musical ao vivo no palco, tenho vinil, tenho livro. Nossa, A Noviça Rebelde é um grande amor da minha vida. Então, esse é o primeiro lugar. Obviamente, nós poderíamos fazer até uma parte 2, porque eu tenho muitos outros filmes, mas eu fiz essa pequena seleção de 10 que de fato são especiais pra mim, que eu tenho um vínculo quase que afetivo, então ficaram alguns filmes de fora. Já vou até mostrar 2 aqui que eu queria ter falado, mas Cantando na Chuva, que é um filme que eu adoro, acho maravilhoso. Rei do Show, que entra como Mamma Mia ali também, filmezinho com enredo ruim, mas as músicas são ótimas. Se você chegou até o final desse vídeo, eu quero que você escreva embaixo a palavra Cats, tá? Que eu quero saber se você chegou ao final desse vídeo. Eu queria te agradecer pela companhia, foi maravilhoso, foi muito gostoso conversar com vocês sobre filmes do gênero musical, os quais eu amo. De vez em quando eu vou voltar a falar sobre filmes e sobre produções que eu gosto muito, tá? Então, coloque sugestões aqui embaixo do que você gostaria que eu falasse, de que tipo de filme você acha que a gente pode trocar ideias, conversar. E esse é o vídeo dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui o vídeo, ativem o sininho, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. E assistam esses musicais que eu tenho certeza que vocês vão curtir e muito, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau!